Olá pessoal, Prof. Aimoré de Matemática aqui. Agora vamos para a resolução de uma lista de exercícios sobre progressões aritméticas. Se inscreve aí no canal, acompanhe, porque aqui no canal já temos também uma lista sobre progressões geométricas, e aí você já faz o estudo completo sobre essa matéria que sempre cai no Enem, sempre cai em vestibulares. Número 1. Dada PA 28, 36, 44, 52, etc., determine a sua razão, o oitavo termo e a soma dos 22 primeiros termos. Então vamos lá. PA. O que nós temos aqui logo de cara? A razão, para o cálculo da razão, numa progressão aritmética, basta você pegar um termo qualquer, tá? Um termo AN, termo a posição que você quiser, sem ser o primeiro termo, menos subtrair do termo anterior. Essa é a escrita. AN menos 1. Esse N e o N-1 não entram numa conta, num cálculo aqui. Isso é só uma terminologia, são índices. Então, nós temos aqui o índice N e aqui o índice N-1, né? Que caracteriza um termo subtraído do termo anterior, sem ser o primeiro termo, né? A partir do segundo termo. Então, vamos lá. Logo aqui, ó, aí você pega o número que for mais conveniente para você. Eu vou pegar logo o segundo termo aqui, ó, 36, é o A2, tá? E aí eu vou aplicar essa fórmula subtraindo do A1. Então basta eu fazer aqui, ó, A2 menos A1, que vai ser igual a 36 menos 28, que vai ser igual a 8, tá? Então a razão é igual a 8, beleza? Se você pegar qualquer par de termos, pega um termo e o anterior, sempre vai dar 8, ok? Isso é uma característica da PA. Letra B, o A8 vai ser igual a A1 mais 8 menos 1 vezes R. Para aplicar a fórmula do termo geral, basta você focar aqui, ó, no termo que você quer, tá? A posição do termo que você quer. Um termo que você pode pegar, geralmente nós pegamos o primeiro termo, mas pode ser qualquer termo. E aí você vai fazer a diferença entre essas posições, 8 menos 1, porque eu quero pegar o oitavo e eu pego o primeiro termo, tá? Posso pegar o segundo, terceiro, quarto, qualquer termo que eu conheça. Se eu pegar o segundo, vai ser 8 menos 2. Se eu pegar o terceiro, 8 menos 3. E assim vai, beleza? Então aqui o A8 vai ser 28 mais 7 vezes 8, que é o valor da razão. Então o A8 vai ser 28 mais 56. Então o A8 igual a 84. Na letra C, a soma dos 22 primeiros termos. Para calcular a soma dos 22 primeiros termos, basta aplicar a fórmula da soma. Você não vai ficar somando 22 termos, termo a termo, né? Então aqui, ó, vai ser o A1, que é o primeiro termo, mais o A22, que é o último termo, tá? A última parcela, vezes 22, que é o total de termos envolvidos na conta, sobre 2. Aqui já vai rolar um tchá-tchazinho, ó. Tchá-tchá. Então, eu vou ter A1 mais A22 vezes 11. Para fazer esse cálculo, eu vou precisar do A22. Então, eu vou aqui no cantinho, no rascunho, tá? E calcular esse A22. Do mesmo modo que eu calculei o A8 no exercício anterior. Então, aqui, ó, A22 vai ser igual ao A1 mais 22 menos 1 vezes R. Fórmula do termo geral. Então, A22 vai ser A1, que é 28, mais 21 vezes 8. Então, A22, 28 mais 168, beleza? Então, A22 vai ser aqui, ó, 8, 8, 16, vai 1, beleza? 8, 9, 196. Agora, basta aplicar todos esses dados na fórmula. A1, 28. A22, 196, vezes 11. Então, 28 mais 196, 224, que multiplicado por 11 vai dar 2.464. E aí fechou o primeiro exercício, beleza? Aqui, ó, sempre importante ter um rascunho em exercício de progressão aritmética, porque nós temos vários cálculos paralelos a fazer. Número 2, determine as letras da PA, 4, X, 18, Y e Z. Muito bem. Para essa resolução, tá, você pode usar a fórmula do termo geral, porque afinal de contas eu tenho aqui o primeiro termo e eu tenho o terceiro termo. Quando você conhece dois termos da progressão aritmética, não importa a posição deles, você já é capaz de calcular qualquer coisa. Mas eu vou usar uma propriedade aqui interessante e rápida, que é a propriedade do termo médio. O x é o A2
e ele é termo médio, ele está no meio, ele é equidistante ao primeiro e ao terceiro termo, tá? Então, basta fazer isso aqui, ó, que você vai encontrar o valor do x. O termo médio é a média aritmética entre os termos equidistantes, os termos que estão à mesma distância do termo médio, do termo do meio. Então, o primeiro e o terceiro termo estão equidistantes do segundo termo. Então, é só fazer isso aqui, ó, 4 mais 18 dividido por 2. 22 por 2 igual a 11. Então, eu tenho isso aqui, ó, 4, 11, 18. Claramente aqui, eu consigo perceber que de 4 para 11, eu acrescentei 7. E de 11 para 18, eu também acrescentei 7. Essa observação é a razão. Tá? Só em observar esse acréscimo, isso já me dá a razão. Então, a razão aqui, ó, é 7. Então, esse padrão vai se manter na progressão inteira. Então, o y vai ser 18 mais 7, tá? Que vai ser 25. E o z vai ser 25 mais 7, que é igual a 32. Então, as letras são essas. X igual a 11, y igual a 25 e o z igual a 32 e fechou. Número 3. O décimo termo de uma PA de razão 9 vale 98. Qual é o seu segundo termo? Então, eu tenho aqui, ó, A10 igual a 98 e a razão é igual a 9. E eu quero saber qual é o segundo termo. Fórmula do termo geral. Só que a fórmula do termo geral, né? O que acontece? Vou colocar em outra cor para dar uma destacada, né? AN, no caso o A10, né? Eu já tenho o A10. Ah, não, mas eu já tenho o A10. Por que eu vou usar a fórmula do termo geral com o A10? Porque não precisa colocar só um valor desconhecido. Você pode colocar um valor conhecido mesmo. Então aqui, ó, o A10, uma posição conhecida, não tem problema. Aqui vai ser o A1 mais 10 menos 1 vezes R, tá? Fórmula do termo geral tradicional com o primeiro termo. Mas eu posso usar assim também, e é como eu vou usar. O A10 é igual ao A2 mais 10 menos 2 vezes R, tá? E por que eu faço assim? Porque assim eu já calculo o valor do A2, que é o que eu quero. Eu não preciso do A1. Ah, calcular o A1, rapidamente você calcularia o A2, mas só que treinando, calcular diretamente o que você quer, quando isso é possível, né? E na PA eu posso fazer assim, você ganha tempo. Se isso for uma questão de concurso, uma questão de vestibular, uma questão de prova, cada minutinho conta. Você vai poder gastar esse minuto raciocinando um pouco mais numa questão difícil, tá? Então aqui o A10 vai ser 98 igual ao A2, que eu quero saber, mais 8R, 8 vezes 9. 98 igual a A2 mais 72, beleza? Então, A2, 98 menos 72, que vai dar 26. Uma outra forma de fazer, tá? Não recomendo, mas é uma outra forma de fazer, tá? É a seguinte, você pode fazer assim também, ó. O A2 é igual a A10 mais, aí aqui você vai ter que fazer desse jeito, ó, 2 menos 10 vezes R. Tá? Você respeita as posições. Pode ser mais confortável fazer assim, porque afinal de contas o A2 está em destaque e é isso que eu quero calcular? Pode ser, mas aí você tem que manter a ordem, tá? A posição menos posição na ordem que está aqui. Então, ó, o A2 seria o A10, que é 98, mais o quê? 2 menos 10 dá menos 8. Menos 8 vezes R, menos 8 vezes 9. Então, aqui, ó, A2 igual a 98, mais com menos dá menos. É menos 8 vezes 9, 72, né? Então, ó, menos 72, que aí dá os mesmos 26, tá? É possível fazer assim também. A PA dá essa liberdade, tranquilo? Primeiro ponto. Preparando-se para uma competição, um atleta corre sempre 400 km a mais do que a distância percorrida no dia anterior, beleza? Sabe-se que no sexto dia de treino ele correu 3,2 km. Qual foi a distância percorrida no segundo dia de treino? Qual o acumulado ao completar 20 dias de treino? Muito bem, então vamos destacar aqui as informações, ok? Sempre corre 400 metros a mais do que a distância percorrida no dia anterior. Se o dia atual é 400 a mais do que o anterior, esse 400 a mais nada mais é do que a minha razão. Beleza?
E aí, o sexto dia, ele correu 3,2 km. O A6 é igual a 3,2 km, tá? Aí aqui um pequeno detalhe, que você tem metro, tá? E aqui você tem também quilômetros. Então você vai ter que escolher, ou vai usar tudo em metro, ou vai usar tudo em quilômetros. Eu posso pegar aqui, ó, 400 metros e colocar 0,4 quilômetros. Qual foi a distância percorrida no segundo dia de treino? Essa é a primeira pergunta. E depois ele quer saber o acumulado ao completar 20 dias de treino, ou seja, ele quer saber o S20. Tranquilo? São dois cálculos diferentes. Vamos ao primeiro cálculo. O A6 é igual ao A2 mais 6 menos 2 vezes R. Então, A6 é 3,2 igual a A2, que eu não sei qual é, mais 4 vezes R, que no caso é 0,4. 3,2, o A2 mais 1,6. Então, A2 é igual a 3,2 menos 1,6. Eu tenho o hábito de fazer a conta toda explicadinha, tudo separadinho, organizadinho. Claro que você vai poder fazer na sua velocidade. Se você consegue fazer um cálculo mais rápido, cálculo de cabeça, cálculo mental, você pode fazer, beleza? É recomendado. O S20 é igual ao A1 mais o A20 vezes 20 sobre 2. Aqui já rola um tchá-tchazinho. Tchá-tchá. S20 é igual a A1 mais A20 vezes 10. Vou puxar aqui e fazer um rascunho. E aí o que vai acontecer? Para o cálculo do A1, basta eu pegar o A2 e tirar a razão. É só pensar assim, eu avanço na progressão aritmética, eu acrescento a razão. Eu volto na progressão aritmética, eu retiro a razão. Então eu vou retirar a razão. A1 é igual a 1,6 menos 0,4. Então, A1 é igual a 1,2 km. Esse é o valor do A1, é o primeiro dia de corrida, foi 1,2 km. Agora, para o cálculo do A20, basta eu fazer aqui, ó, naturalmente, o A1 mais 20 menos 1 vezes R. Então, A20 é igual a 1,2 mais 19 vezes 0,4. 1,2 mais 19 vezes 0,4 dá 7,6. Então, o A20 é igual a 8,8 quilômetros. Beleza? Agora sim, eu estou apto a terminar o exercício, terminando a fórmula da soma. O S20 vai ser igual a A1, que é 1,2, mais 8,8, que é o A20, multiplicado por 10. 1,2 mais 8,8 dá 10 vezes 10, 100. S20, então, vai ser de 100 quilômetros. Escreva 10 termos de uma PA, onde o quarto termo é 24 e o nono termo é 79. É aquilo. Se eu tenho 2 termos da PA, eu tenho como escrever a PA inteira rapidamente, tranquilamente. É só usar a fórmula do termo geral. Já destaquei aqui, ó, o 24 é o A4 e o 79 é o A9. Então eu venho aqui, ó, e já escrevo assim, ó, A9 é igual a A4 mais 9 menos 4 vezes R. Como é possível você fazer isso? Calculando sempre a razão. A razão é um elemento básico na PA. Dificilmente você vai ter um exercício onde não seja necessária a razão. Mesmo que o exercício não fale dela claramente, vai na razão. Descubra a razão, porque é sucesso. Então aqui, ó, 79 igual a 24 mais 5R. Então, 79 menos 24 é igual a 5R. 5R é igual a 55. Então, R, 55 por 5 dá 11. E agora? Agora é só escrever os 10 termos da PA. Então, vamos lá. Ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 24. 5, 6, 7, 8, 9, 79. E mais um último aqui que é o 10º. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, agora é só fazer o seguinte. À medida que eu avanço, né,
eu somo 11. Se eu voltar, eu tiro 11, tá? Só fazer isso. Então vamos que vamos. Bom, 79 mais 11 vai dar 90. Então esse aqui é o último termo, é o A10. Eu posso fazer isso tanto no 79 quanto no 24. À medida que eu somo, à medida que eu avanço, eu somo 11. À medida que eu volto, eu tiro 11. Então, 24 menos 11, 13. 13 menos 11, 2. 2 menos 11, menos 9. Então, o primeiro termo aqui foi menos 9. Agora aqui, ó, 24 mais 11, 35. Mais 11, 46. Mais 11, 57. Mais 11, 68. Se você perceber, ó, 68 mais 11, 79. Continha fechada, bonitinho, numa boa. Número 6. Escreva 6 números entre 10 e 20 de modo a obtermos uma PA. Bom, é uma questão até estranha, né, na leitura. Assim, escrever 6 números, né? O que acontece? Se eu vou escrever 6 números entre 10 e 20 a obtermos uma PA, significa que o 10 vai ser o meu primeiro termo, vai ser o A1. E aí eu vou ter 6 números, né? 3, 4, 5, 6, 6 números, e aí eu vou ter o 20º termo, o número 20 aqui, que vai ser o 8º termo, beleza? Então, esse exercício fica desse modo. Agora, de novo, se eu tenho 2 termos, eu consigo calcular qualquer coisa da PA. Como? Achando a razão. Então, eu venho aqui, ó, A8 igual a A1 mais 8 menos 1 vezes R. Então, A8, que é 20, igual a A1, que é 10, mais 7R. Ou seja, 7R é igual a 20 menos 10. 7R é igual a 10. Então, R é igual a 10 sétimos. Essa razão é feia, não dá para você calcular, achando a fração, né? Calculando o número decimal, porque isso aí vai dar uma dízima, né? Tenta. Vai dar uma dízima e trabalhar com dízima não vale a pena. Vale a pena você trabalhar com fração. E trabalhar com fração pode ser super fácil. Basta fazer o seguinte, tá? Você adapta a dificuldade da fração. Trabalhar com frações com números sem ser fração e trabalhar com frações com denominadores diferentes. Quando você tem frações com denominadores iguais, fica tudo muito fácil. E o segredo é você transformar tudo para denominadores iguais. Como? O número 10, tá? É como se fosse 10 sobre 1. E com o conceito de frações equivalentes, se eu multiplicar em cima e embaixo por 7, por que 7? Que é o denominador, 7. Fica 70 sétimos, tá? E se eu fizer o mesmo com o 20, fica 20 sobre 1, que é, multiplicando por 7, 140 sétimos. Então, ao invés de eu pensar com 10, eu penso com 70 sétimos. E ao invés de eu pensar com 20, eu penso em 140 sétimos. E aí eu vou somar de 10 sétimos em 10 sétimos. Denominadores iguais, você repete o denominador e você só... Então, 70 sétimos. Quando eu fizer aqui mais 10 sétimos, mais a razão, mais 10 sétimos, é só manter, ó, 80 sétimos. Depois, 90 sétimos. Depois, 100 sétimos. Depois, 110 sétimos. Aí que beleza. 120 sétimos. Até perdi a conta. 1, 2, 3, 4, 5. Falta 1. 130 sétimos. Naturalmente, se eu somar 10 sétimos de novo, eu vou ter os 140 sétimos, que corresponde ao 20. E aí pronto, ó, rapidamente, sem ficar trabalhando com fração de modo chato. Questão 7. Escreva uma PA onde A1 mais A3 mais A4 é igual a 0 e A6 é igual a 40. Muito bem. Um vício de pensamento que nós temos com a PA é de que você sempre pega o A1 como referência, né? Mas você pode pegar qualquer termo como referência, né? Como aqui eu já tenho o valor do A6, eu vou pegar o A6 como referência. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer o seguinte. O A1 é igual a A6 mais 1 menos 6 vezes R. Tá? E aí, o que acontece? O A1 vai ser igual a A6, que é 40, né? Menos 5R.
Do mesmo modo, o A3 é igual a A6 mais 3 menos 6 vezes R. Ou seja, o A3 é igual a 40, que é o valor do A6, menos 3R. Números aqui, ó, 3 menos 6, subtrai e deixa o sinal do maior. Menos 3. E aí o A4 vai ser igual a A6 mais 4 menos 6 vezes R. Logo, o A4 é igual a 40 menos 2R. E com isso, eu vou transformar o A1, o A3 e o A4 em termos, em expressões com R. E aí eu vou calcular quem? A razão. Eu quero escrever a PA, mas antes eu vou descobrir o valor da razão. Então vamos que vamos. A1 mais A3 mais A4 é igual a 0. Logo, 40 menos 5R mais 40 menos 3R mais 40 menos 2R é igual a 0. 40, 40, 40, 120. Menos 5, menos 3 dá menos 8. Com menos 2, menos 10. 120 menos 10R é igual a 0. 120 é igual a 10R, né? 12 é igual a 1R, ou seja, R é igual a 12. Eu começo aqui, né? Na verdade, eu vou começar pelo final. É o 40. Não sei quantos termos essa PA vai ter, ele só falou, escreva PA. Então, eu não vou nem fechar o parênteses aqui no 40. Eu vou colocar aqui um reticências, tá? Dizendo que essa PA continua. E agora eu só vou voltar tirando 12. Então, e esse é o sexto, né? Então, vou retirar até chegar ao primeiro. 40 menos 12 dá 28. Né? 28 menos 12 dá 16. Menos 12 dá 4. Menos 12, 4 menos 12 dá menos 8. E agora, ó, 6, 5, 4, 3, 2. E agora 1. Menos 8 menos 12, soma e repete o sinal. Menos 20. E aí fechou. Essa é a PA do exercício. Número 8. Determine X nas PAs a seguir. Muito bem, eu posso usar a ideia do termo médio, tá? Ou eu posso usar a ideia da razão, que a razão, no caso, é o A2 menos o A1. E a razão também é o A3 menos o A2. A razão é um termo menos o anterior. Então eu posso fazer isso para chegar aonde eu quero chegar. Esse cara aqui é o A2, esse cara é o A1, e esse camarada aqui, o 25, é o A3. R é A2 menos A1. R é igual a A3 menos A2. Esses valores são iguais. A2 menos A1 é igual a A3 menos A2. 3x mais 1 menos, agora cuidado aqui, porque o A1 é uma expressão, né? O A2 também, mas o A1 é uma expressão e eu vou escrevê-lo depois de um sinal de menos. Então eu tenho que colocar o parênteses, porque o sinal de menos sempre dá uma zoada, né, na gente. Então aqui, ó, igual, agora A3, que é 25, menos 3x mais 1. Também dentro do parênteses, beleza? Então agora o que acontece? O sinal de menos vai trocar o sinal de todo mundo. Então menos 3x mais 5, né? Igual a 25, mais um sinal de menos 3x menos 1, beleza? Aqui, ó, 3x menos 3x rola um tchá-tchazinho. Tchá, tchá. 1 mais 5 dá 6, igual a 25 menos 1 dá 24, menos 3x. Arrumando aqui, né, letra para um lado, número para o outro, muda de lado, muda o sinal. Eu vou ter aqui, ó, 3x igual 24 menos 6. Logo, 3x é igual a 18, então x é igual a 6. Já na letra B, eu posso usar a mesma estratégia, beleza? Aqui é o A1, aqui é o A2 e o 4x é o A3. Essa ordem, A2 menos A1, A3 menos A2, eu posso fazer ao contrário. Eu posso fazer aqui, ó, A3 menos A2 igual a A2 menos A1, sem o menor problema. Então aqui, ó, 4x menos o A3, A2, x mais 2, sempre botando parênteses, né?
aqui x mais 2 menos o A1, que é menos 6 menos x. Muitos sinais, cuidado, parênteses ajuda demais nessa hora. Então aqui, ó, menos na frente do parênteses, troca o sinal de todo mundo. Menos x menos 2 igual x mais 2 menos menos 6 dá mais 6, menos menos x dá mais x. 4x menos x, 3x menos 2, x mais x, 2x, 2 mais 6, 8. Letra para um lado, número para o outro, mudou de lado, mudou o sinal. Então, 3x menos 2x igual 8 mais 2. X igual a 10 e fim. Show. Letra C. A1 é x mais 3, A2 é x ao quadrado e 6x mais 1 é A3. Então, vamos lá. Bora. A2 menos A1 é igual a A3 menos A2. Vamos que vamos. X ao quadrado menos A1, que é x mais 3, igual a A3, que é 6x mais 1, menos x ao quadrado. X ao quadrado. X ao quadrado menos x menos 3 igual 6x mais 1 menos x ao quadrado. Tá com cara de equação do segundo grau. Joga tudo para um lado só e vamos ver o que acontece. X ao quadrado mais x ao quadrado menos x menos 6x menos 3 menos 1 igual a 0. Já vou escrevendo no jeito da equação do segundo grau. Primeiro x ao quadrado, depois x, depois número puro. É o jeitinho que a gente sempre está acostumado, né? Matemática é feita de padrões. Então, x ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Menos 6x menos x dá menos 7x. E menos 3 menos 1, menos 4 igual a 0. Aí o que nós temos aqui? A igual a 2, B igual a menos 7 e C igual a menos 4. E aí nós vamos usar a fórmula de Bhaskara. Delta igual B ao quadrado menos 4AC. Eu sempre gosto de calcular separadinho. Menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. B2 menos 4AC. Menos 7 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 4. Parênteses, sempre que substitui número negativo, vai entre parênteses. Negativo elevado a par dá positivo, 49, menos com menos dá mais, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 4 dá 32. E essa soma vai dar 49 mais 32, 81. Então, x vai ser igual a menos 7, mais ou menos a raiz quadrada de 81, sobre 2 vezes 2. 7 mais ou menos 9, raiz de 81 dá 9, sobre 2 vezes 2, 4. Então, x1 é igual a 7 mais 9 por 4, 7 menos 9 por 4. Temos aqui 7 mais 9, 16 por 4 dá 4, tá? E aqui menos 2 por 4, que dá menos meio, simplificando por 2. Então, a resposta aqui, nós temos duas soluções, menos meio e 4. Quem diria, né? PA e caiu uma equação de segundo grau no meio disso. É sempre bom estar estudando conteúdos antigos. Deu dificuldade numa equação de segundo grau? Dá uma olhadinha aí nos vídeos que eu tenho. Eu tenho um vídeo sobre funções quadráticas. Lá nós resolvemos várias equações de segundo grau. E aí você aproveita e dá uma revisada. Vamos lá, 9. Quantos termos existem na PA? 131, 138, 145, 565 e vai. Bom, aqui nós temos o primeiro termo sendo 131, ok? O segundo termo é 138 e o último termo é 565. O que nós observamos aqui? A razão vai ser 138 menos 131. O segundo termo menos o primeiro, tá? Simples, simples. 7. Então, o que eu faço agora? O AN é um termo na posição N. Não conheço essa posição, mas eu conheço os termos. Então, é só aplicar a fórmula do termo geral. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R, tá? E substituir e seguir a conta. AN, 565, A1, 131, mais N menos 1, não conheço, vezes R, que é 7.
Aqui eu poderia fazer uma distributiva, mas eu vou segurar essa distributiva, eu vou manter o n-1 como se fosse um x, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar o 131 para o lado de lá. Então aqui, ó, 565 menos 131 é igual a 7 vezes n-1, tá? E aí, continuando essa conta, vai dar 434 igual 7 vezes n-1. Acontece o seguinte, como isso aqui é uma PA já estabelecida, eu tenho certeza que isso aqui é uma PA, né? E eu só quero descobrir o número de termos, né, que é o n, que ele vai estar inserido ali no AN, ele tem que ser um número natural. Ele não pode ser negativo, não pode ser fração, não pode ser decimal, não pode ser raiz, não pode ser nada. É um número natural. Então essa conta aqui sempre dá certo. Então eu vou fazer um tchatchazinho. Tchatchá, tchatchá. 434 por 7 vai dar 62. 43 por 7 dá 6, sobra 1. 14 por 7, 2. 62 é igual a n menos 1. Naturalmente, n é igual a 62 mais 1, que é 63. Então, essa PA vai ter 63 termos. Uma alternativa que eu não recomendo, tá? Até porque ó, vocês podem ver que essa resposta deu um número muito grande, são 63 termos. Descobrindo a razão igual a 7, você poderia escrever essa PA, né? 131, 138, 145, 152, 159 e assim vai. Em algum momento você chegaria no 565. E aí você contaria quantos termos você obteve chegando no 63. É uma forma desesperadora de resolver? É uma forma desesperadora de resolver. Dá certo? Se você não errar uma conta, o que normalmente eu observo é que quando algum aluno faz dessa forma, né, geralmente a gente erra uma continha no meio da PA. E aí a gente não encontra um número pretendido, ou erra por um, ou por um número a mais ou um número a menos. Né? Agora, foi muito extenso, mas quando você tem uma progressão de 20 termos, 15 termos, às vezes é até mais fácil você chegar lá na mão do que desenvolver a fórmula, né? Dependendo da sua habilidade. Isso é meio que uma sorte, ou você olha, se os números estão mais ou menos próximos, tenta desenvolvendo na mão, você vai chegar lá no mesmo jeito. A 10. A soma dos n primeiros termos de uma PA é dada por Sn igual a 18n menos 3n ao quadrado. Determine. Muito bem, agora nessa questão é interessante você entender o conceito da soma. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma soma tipo um S3, tá? O que é um S3? É a soma dos 3 primeiros termos. Então, isso aqui é o A1 mais o A2 mais o A3. Tá? E assim, qualquer soma. Tá? Então, quando eu quero calcular o A1, essa fórmula é a soma, mas eu quero calcular o A1. Então, é como se eu fosse calcular a soma de um número só. É até estranho falar assim, porque quando você soma, você espera ter pelo menos 2 números para somar, né? Mas, extrapolando o conceito, você vai somar um número. Se eu somar um número com quem? Com ninguém. Então, a soma é o próprio número. Então, o S1 é o próprio A1, diretão. Então, o S1 é igual a A1, então vai ser igual a N igual a 1. 18 vezes 1 menos 3 vezes 1 ao quadrado. Então, o A1, que é o S1, mas eu já não vou mais escrever S1, só vou escrever o A1, vai ser igual a 18 menos 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1 é 3. Então, 18 menos 3, que no caso é 15. Agora, o que eu vou fazer para calcular a razão? Bom, eu vou usar mais ou menos essa ideia. Se eu calcular o S2, o A1 mais o A2. E aí o que acontece? Pela fórmula do S2 eu sei. E o A1 eu também sei. Então, 15 mais A2 e o S2 vai ser 18 vezes 2 menos 3 vezes 2 ao quadrado. Tá? Então eu dei uma invertida aqui. O A1 mais A2 é essa primeira parte, o S2 é essa segunda parte, que a fórmula do S2 está aqui, né? É a fórmula de qualquer S. Então, 15 mais A2 é igual a 36 menos 3 vezes
4. Então, A2 é igual a 36 menos 12. Ué, cadê o 15? Já estou jogando ele para o outro lado, subtraindo. 36 menos 12 dá 24. 24 menos 15 dá 9. A2 é igual a 9. E aí? E aí a razão, moleza, é igual a A2 menos A1. A2 menos A1. Então, vai ser 9 menos 15, menos 6. Quero calcular o quinto termo. O A5 é igual a A1 mais 5 menos 1 vezes R. O A5 é igual a A1, cadê? Esqueci, 15, mais 4 vezes a razão que eu acabei de calcular, que é menos 6. Então, A5 é igual a 15 menos 24. Então, o A5 é menos 9. Número 11. Uma criança organizou suas 1.378 figurinhas, colocando 3 na primeira, 7 na segunda, 11, 15 e assim por diante até o fim. Quantas fileiras ele conseguiu formar? Muito bem. Eu tenho 3 na primeira fileira, então o A1 é igual a 3. Eu tenho 7 na segunda fileira, 11 e assim por diante. O A3 é 11, o A4 é 15. Isso aqui é uma PA, porque eu já saquei que eu estou somando 4 figurinhas em cada fileira, tá? Então a razão é igual a 4. E aí o 1378 é o total de figurinhas que ele tem. Adaptando a matéria, o total é a soma. Então a soma, um SN, é igual a 1378. E quem seria esse SN? Eu teria aqui um SN seria igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. E no caso, esse N é o número de fileiras, né? No caso aqui, o N é o número de fileiras. O AN, quantas figurinhas na fileira? Quantidade de figurinhas. Tudo bem, mas eu não sei, né? Sei a fórmula, né? O AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então, eu vou fazer essa substituição desse jeitinho aqui. Ó, A1, 3. Mais AN, coloca o que está escrito ali. Ó, A1 mais N menos 1 vezes R. Vezes N, que eu não sei qual é, sobre 2. E isso tudo vai ter que dar 1.378 figurinhas. Bom, já posso botar um sobre 1 aqui, e aí eu vou desenvolver essa conta. Vou até, inclusive, multiplicar cruzado aqui. Só uma perninha basta, porque a outra é vezes 1. Então, eu vou ter aqui, 3 mais N menos 1 vezes 4 vezes N. Né? Tem o Nzinho aqui do lado de fora, igual 1.378 vezes 2, que dá 2.756. Bom, aqui, desenvolvendo essa conta, vai ficar, tem um colchete, tem um vezes N aqui fora, eu vou ter que fazer essa distributiva. 4 vezes N dá 4N, menos 4. Aqui fora vezes N, igual 2.756. Bom, aqui rola uma distributiva. 6 menos 4 dá 2, né? Vezes N igual a 2.756. Rolou uma distributiva, vezes 4, 4N ao quadrado, mais 2N igual a 2.756. Aqui, de novo, uma equação do segundo grau, que eu já vou jogar o 2.000 para o lado de cá, para o primeiro membro, tá? Igual a 0. Nesse ponto, uma equação do segundo grau que me parece ser bem grande, mas eu posso simplificar por 2. 2n ao quadrado mais n menos 1.378 igual a 0. A igual a 2, B igual a 1 e C igual a menos 1.378. Vamos que vamos. Delta, então, B2, 1 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é menos 1.378. Né? Vamos chorar na continha. Então, delta é igual a
1 ao quadrado é 1, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 1.378 dá 11.024. Então, delta é igual a 11.025. X é igual a menos b, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 11.025, tá? Sobre 2a, 2 vezes 2. Agora, a raiz quadrada de 11.025 eu vou ter que fazer e eu não tenho espaço aqui para fazer, tá? Eu vou pegar e vou fazer numa outra folha, tá? Só para eu fazer esse rascunho e vamos lá. Bom, fazer a fatoração sempre, né, por números primos. O primeiro número que eu tenho aqui é o 3, tá? 5 é ímpar, não vou começar por 2, vou começar por 3. 11.025 por 3, 3.675. Mais uma vez por 3, poxa, será que vai dar por 3 mesmo? Gente, isso aqui, ó, voltando aqui para olhar, esse x, que na verdade é um n, é um número de termos. Tem que dar número natural. Se não der número natural, o exercício vai estar errado, porque é um número de fileiras. O número de fileiras tem que ser certo. Então vai por 3, 5, porque isso aqui é um quadrado perfeito. Tenha fé. 3.675 por 3 vai dar 1.225. Beleza? E aí agora, por 5. Né? Não vai dar mais por 3. Ó. 1, 2, 2, 5. Somando isso aqui, soma 10. Para ser divisível por 3, tem que somar sempre múltiplo de 3. Aqui está somando 10. Aqui somou 9. Aqui somou 10, 16, 21. E aqui está somando 10, não vai dar certo. Mas dá por 5, porque o final é 5. 1.225 por 5 dá 245. Mais uma vez por 5. 245 por 5 vai dar 49. 49 dá por 7. 49 por 7, 7. 7 por 7, 1. Então aqui, ó, para tirar da raiz quadrada de 11.025, eu saio em duplinhas repetidas. 3, 3, sai 3. 5, 5, sai 5. E 7, 7, sai 7. 3 vezes 5 vezes 7, isso daqui vai dar 105. Então, o n vai ser igual a menos 1 mais 105 por 4, que vai dar 104, que por 4 vai dar 26. São 26 termos, tá? Ué, mas aí não tem o menos, não? Poxa, o menos eu não vou nem fazer. Sabe por quê? Porque é aquilo, o n tem que ser número natural. Se eu fizer menos 1 menos 105 por 4, né? Deu ruim, vai dar negativo, vai dar menos 106. E menos 106 por 4 já não dá certo, tá? Esquece aqui, esquece, já era. Então a resposta aqui, ó, quantas fileiras ele vai conseguir formar? Consegue formar, né? São 26 fileiras. 12. Em um mês de 30 dias, o número de queixas diárias registradas em um órgão de defesa do consumidor aumenta segundo a APA. Sabendo que nos 10 primeiros dias houve 245 reclamações e nos 10 dias seguintes houve mais 745 reclamações, represente a sequência de queixas naquele mês. O que eu tenho aqui? O S10, que é a soma dos 10 primeiros dias, eu tive aqui 245 dias. E aí o S20, que é a soma dos 20 primeiros dias, foi de 745? Não. Houve nos 10 dias seguintes, totalizando 20, houve mais 745 reclamações. Então é 245 mais 745, que dá 990. Primeira parte. Isso aqui, ó, é a primeira parte, tá? E essa aqui é a segunda parte. O que eu tenho na primeira parte? O S10 é igual a A1 mais A10 vezes 10 sobre 2. Rola um tchá-tchazinho. Tchá, 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 tchá. Então, 5 vezes A1 mais A10. Em segundo lugar, eu tenho aqui que o S20 é igual a A1 mais A20 vezes 20
sobre 2. Rola um tchá-tchazinho. Tchá, 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 tchá. 10 vezes A1 mais A20. E para finalizar, poxa vida, cheio de incógnita, o A10 e o A20 podem ser escritos em termos de A1. Então aqui, ó, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, o A10 é igual a A1 mais 9R, tá? E o A20 é igual a A1 mais 19R. É aquilo que eu comentei várias vezes no exercício. Não importa o que eu esteja pedindo, tem que calcular a razão. Se você não souber a razão, você vai ficar prejudicado. Então o que está acontecendo aqui? Um sisteminha. Olha aqui, ó. 5 vezes A1 mais A1 mais 9R é igual a 245. E aqui embaixo, 10 vezes A1 mais A1 mais 19R é igual a 990. Tá? E aqui, ó, rola um tchá-tchazinho. Eu não fiz essa conta de propósito, ó, tem um vezes aqui, rola um tchá-tchazinho, tá? E aí, é um sistema. Então, eu já vou escrever o sistema de um jeito bem esperto, bem arrumado aqui, tá? 10,990, tchá-tchá, tchá-tchá. Eu fico com 2A1 mais 19R igual 990 por 10, que dá 99. E aqui embaixo, poxa, você está invertendo a ordem aqui, por quê? Porque, veja, a segunda linha são números maiores do que a primeira. Então, vale a pena colocar os números maiores em cima no sistema e os menores embaixo. A1 mais A1, 2A1. Mais 9R. E aqui, ó, 245 por 5, que dá 49. Posso resolver isso aqui por adição. Eu tenho aqui já, ó, dois coeficientes iguais, ó, 2 e 2. É só subtrair as equações. O método é adição, mas é só subtrair as equações. Então aqui, ó, subtrai. E aí, ó, 2A1 menos 2A1, 19R menos 9R dá 10R. E 99 menos 49 dá 50. Então R é igual a 5. O valor da razão é 5. E agora, achando a razão, eu acho tudo, que é só eu pegar qualquer uma das duas equações, vou pegar a menorzinha, ó, 2A1 mais 9R é igual a 49, tá? Então, 2A1 mais 9 vezes 5 é igual a 49. 2A1 é igual a 49 menos 45, 2A1 é igual a 4, naturalmente o A1 é igual a 2. Então, A1 é igual a 2 e o R é igual a 5. Então, escreva, represente a sequência de queixas. Então, essa sequência de queixas é uma PA. Então, ó, começa com 2, depois vai para 7, depois vai para 12, 17, 22 e assim vai. Até o final do mês é só fazer esse desenvolvimento. Beleza, galera? E com isso, fechamos mais uma lista. Estudem, progressão aritmética não é um conceito difícil, mas não é uma coisa assim que você aprende num estalar de dedos, mas com um pouquinho de esforço, um pouquinho de dedicação, decorando as fórmulas, rapidinho você pega. Então estuda, compartilha esse vídeo, curta, mostra para os colegas. Se teve alguma dúvida, comenta. Eu vou estar lendo os comentários. E é isso, galera. Bons estudos, vamos estudar matemática. O Prof. Aimoré fica por aqui. Tchau.